Nós, profissionais da saúde, estamos dentro desse navio, navegando por um mar vermelho. Com essa abertura indiscriminada de faculdades, isso a enfermagem passou, a medicina vem passando, a odontologia, a fisioterapia. O mercado ficou muito difícil com esse pool de profissionais que está sendo ofertado no mercado. Antigamente, no passado, era uma delícia ser profissional da saúde. Era muito fluido a jornada do paciente. Você abriu o consultório e rapidamente seu consultório estava cheio. Hoje, com essa abertura discriminada de faculdades, temos muitos profissionais. Isso gera até uma angústia no paciente na hora da tomada de decisão de saber qual profissional escolher para atendê-lo. O que adianta nesse mar vermelho a gente continuar lá no fundo, escondido, sem mostrar o nosso valor, sem mostrar que existem profissionais sérios que têm compromisso com a ética e compromisso com a boa assistência para o paciente. Hoje o paciente está cada vez mais atuante no digital, está cada vez mais buscando os profissionais da área de saúde na internet. Hoje o Brasil é o segundo país onde as pessoas mais gastam tempo na internet. O Brasil é o terceiro país no mundo onde as pessoas mais gastam tempo em mídias sociais. E quando a gente afunila ainda mais, o Brasil é o segundo país no mundo onde as pessoas mais gastam tempo pesquisando sobre produto fitness e profissionais na área da saúde. E aí existe esse conceito, o mais conhecido vence o melhor, até que o melhor decida se tornar conhecido. E quando a gente olha para o lado para buscar pessoas para nos ajudar no digital, para nos impulsionar, para ficarmos mais conhecidos, de um lado a gente vê coaches prometendo coisas mirabolantes do tipo faça isso e você vai explodir de paciente particular, faça aquilo e seu faturamento vai explodir. A gente sabe que não existe isso, a gente sabe que a coisa na medicina é séria, a coisa na área da saúde é séria e isso leva tempo. Do outro lado, a gente vê agências de marketing que não conversam a nossa língua, a gente fala uma coisa, eles entendem outra, e fica essa discussão, eles mostram resultados que a gente não consegue ver na prática, a gente não consegue ver esse impacto dentro do consultório. E um profissional que fica nesse meio termo, fica perdido, sem para onde olhar, para quem ajudar, ele começa a atuar no mundo digital sem estratégia nenhuma, ele começa a queimar o seu recurso, ele começa a queimar o seu dinheiro, porque ele começa a ir de maneira sem estratégia nenhuma. Google Ads, tráfego pago, agência, e ele não consegue ter esse retorno, ele literalmente ele incinera o seu recurso. Mas agora você tem uma opção onde tem uma empresa agora séria que vai fazer o consultório baseado em evidência. Tudo que a gente prega é baseado em meses e anos de estudo, de artigos científicos, de livros e aplicado na prática e resultados comprovados. Por meio da nossa estratégia, você vai ter uma estratégia certa, uma ideia organizada para você ter os seus pacientes conquistados. Durante a nossa pesquisa, nesses meses que se passaram, a gente percebeu que existe uma jornada do paciente no mundo digital. Primeiro, ele está ali exposto a diversos tipos de conteúdo. Então, ele entra na mídia social, ele entra no LinkedIn, ele entra no YouTube, ele entra no Google, pesquisando sobre o problema que ele tem. E aí você tem que ser capaz de chamar a atenção dele e trazer ele para um ciclo onde ele vai começar a explorar e avaliar. Então, ele começa a explorar as opções de profissionais que ele tem e avaliar se aquele profissional faz sentido para ele ou não. Ele pode ficar nesse ciclo eternamente e nunca sair dele. Quem conseguir tirá-lo, vai trazê-lo para o consultório. E a gente vai conseguir tirá-lo através da ciência da persuasão. E aí ele chega no consultório, a gente vai proporcionar a experiência que ele busca. Existe um conceito que as agências tentam nos mostrar, que é o conceito de funil, muito difundido, antigo, mas na área da saúde não é bem assim. O paciente tem seus receios, o paciente tem suas inseguranças, o paciente tem medo. Então é muito mais como uma escada de difícil ascensão. O paciente muitas vezes não quer, ele acha que ele não dá conta. Então ele parte de visitante no mundo digital, ou seja, ele está visitando sites, visitando reviews, visitando mídias sociais. Depois ele entra naquele ciclo de exploração, avaliação, e aí até ele chegar ao seu consultório. Esse é o jogo do digital. Depois, quando ele chega no consultório, é um outro jogo até ele subir ao último degrau, que é você conseguir levá-lo à assistência que ele merece. O nosso objetivo é ensinar os senhores a fazer com que o paciente suba esse degrau de maneira fluida, usando esse tripé,
que é baseado na ciência da atenção, na ciência da persuasão e na ciência do comportamento humano. Você dominando, os senhores dominando essas três ciências, você vai conseguir fazer com que o paciente chegue até o último degrau. Fez sentido para você? Se fez sentido, existe um conceito muito importante que é pressa e paciência, e muitas vezes a gente inverte os conceitos. Muitas vezes a gente tem muita paciência para começar. Poxa vida, muito legal e tal, a empresa faz muito sentido para mim, mas vou deixar para amanhã, ou vou pensar nisso, mês que vem talvez eu faça isso. E depois, quando a gente começa, a gente tem muita pressa para ter o resultado. E é exatamente ao contrário que a gente tem que fazer. Temos que ter pressa para começar. E depois paciência. A cada ação que a gente vai fazendo, vai demorando, mas de repente isso gera um resultado. E esse resultado, de repente, ele cresce de maneira exponencial. Esse é o poder do digital. E aí, vamos dar o próximo passo? Lembrando, a vida pode fazer tudo por você, menos a sua parte.